Oi, pessoal. Nós estamos então na segunda aula falando sobre as receitas extra-orçamentárias. Eu dividi esse tema em três abordagens. A primeira abordagem eu já fiz, e na primeira abordagem eu falei sobre o primeiro grupo que compõe esse tipo de receita, que é uma receita que a princípio corre fora do orçamento, todavia existem algumas particularidades relativas a elas que foge a essa regra. Então, no primeiro grupo, quando eu abordei, eu disse a você que são as receitas extra-orçamentárias clássicas, né? Representadas por recursos que já entram nas disponibilidades do ente governamental, mas que pertencem a uma outra pessoa que não ao próprio ente. E naquela oportunidade eu falei sobre os depósitos judiciais, as calções em dinheiro, as antecipações de receitas orçamentárias, e todas elas são, então, um grupo, compondo o primeiro grupo das receitas extra-orçamentárias. Na aula de hoje, eu vou falar, então, sobre o segundo grupo, que são as receitas arrecadadas, que já estão dentro do orçamento, mas que irão se transformar em receitas extra-orçamentárias no momento da liquidação da despesa. Então, esse é um fenômeno orçamentário e contábil que acontece diariamente nas administrações públicas, mas que a gente não percebe. Então, é o caso das consignações em folha, dos descontos na folha em geral, por exemplo, planos de saúde, drogarias, convênios em geral, todos aqueles descontos em que o servidor público autoriza o órgão de recursos humanos a retirar da sua folha, do seu valor líquido, aquela quantia para ser repassada, então, ao seu devedor. Então, é sobre esse contexto que eu vou comentar na aula de hoje. Então, aqui, preste atenção nesse quadro, que nós vamos, então, passar aqui para você. De um lado, eu tenho o ativo representado por caixa e equivalente de caixa no valor de 1.000 unidades monetárias. E de outro lado, eu tenho o passivo, que não tem dívida, não possui dívida registrada. Esse aqui é um cenário maravilhoso para todo mundo. Nesse caso, eu tenho como receita orçamentária, a minha leitura orçamentária desse contexto é dizer o seguinte, eu tenho 1.000 de receita orçamentária. Esses 1.000 me pertencem, enquanto ente governamental. Eu não tenho liquidação de despesa, nenhuma despesa foi liquidada, portanto eu não tenho dívida, eu não tenho fornecedores a pagar. As receitas extra-orçamentárias, nesse momento, são zero, né? Não representam nenhum valor. Então, por isso que ela está assinalada aí com zero. Vamos alterar esse contexto e vamos liquidar despesas em 200 unidades monetárias. Nesse momento, perceba que a receita orçamentária encolhe, reduz para 800, enquanto que a receita extra-orçamentária se eleva para 200, na mesma proporção da liquidação da despesa, que, por sua vez, está ligada ao passivo de 200 unidades monetárias com esse fornecedor. Então, a regra do jogo é o seguinte, todas as vezes que uma despesa é liquidada, muito embora nós não percebamos, mas aquele dinheiro que está no caixa, ou equivalente de caixa, no valor equivalente à liquidação, passa a ser receita extra-orçamentária. Então, a natureza dela muda. Tá? É exatamente essa configuração que aparece aqui. Eu tenho 1.000 de disponibilidades, todavia 200, 20% no caso, é representado por receita extra-orçamentária. Significa dizer que essas 200 unidades monetárias não pertencem ao ente governamental, pertence ao fornecedor. Todavia, está nas mãos, na posse do ente governamental. O ente governamental funciona como uma espécie de fiel depositário desse valor de 200 unidades monetárias. Tá?
Vamos passar uma segunda liquidação no valor de 400 unidades monetárias, né? Totalizando, evidentemente, eu somo mais 200 de liquidação, e aí a receita extra-orçamentária nesse momento passa a ser representada por também 400 unidades monetárias, né? Que equivale ao valor devido. Então, na medida em que eu vou liquidando a despesa, as receitas orçamentárias deixam de ser receitas extra-orçamentárias e se transformam em receitas extra-orçamentárias. Tá? Então é isso que acontece. Então, na verdade, aquele valor que consta em caixa aparentemente está disponível para financiar as despesas governamentais. É só uma aparência de receita orçamentária. Na verdade, esse recurso já pertence ao fornecedor. Ele está cobrindo a fornecedores no mesmo valor. Se por acaso eu utilizo esse valor e financio despesas governamentais, vai acontecer que esse fornecedor vai ficar sem o valor do pagamento correspondente, ou seja, essa conta vai se transformar num passivo a descoberto. Tá? E aí é o início do desequilíbrio fiscal nesse ente federativo. Vou falar de uma outra forma agora, recorrendo a esse quadro jurídico orçamentário, para que você entenda melhor. Então, de um lado eu tenho as disponibilidades e de outro lado eu tenho a classificação. Perceba que a classificação em receita orçamentária ou extra-orçamentária pode ser identificada a partir de dois termos jurídicos, a posse e a propriedade. Se o ente conta cumulativamente com a posse e com a titularidade do valor representado por disponibilidade, então essa receita será de fato orçamentária. Se, por outro lado, ele não é titular desse valor, muito embora esse valor se encontre com ele, esteja na posse dele, então essa receita vai ser extra-orçamentária. E foi justamente isso que aconteceu em todos os fatos aqui apresentados. Veja que essa figura que eu assinalei aqui em vermelho significa que esse valor, muito embora seja representado por disponibilidades, na verdade, a titularidade desses valores não é do ente governamental, e sim de fornecedores. Tá? Existe uma correspondência entre o ativo e o passivo. Na medida, então, que eu evoluo na liquidação da despesa, o que vai acontecer? Toda aquela disponibilidade ela se transforma em receita extra-orçamentária. Tá? Então, eu vou de um canto para outro, né? Eu vou de um extremo a outro. Nesse último registro aqui, eu tenho toda a minha disponibilidade representada por receita extra-orçamentária, né? Que equivale à liquidação da despesa. No quadro anterior, que eu passei para você, olha só, nesse quadro, toda a minha disponibilidade é representada pela receita orçamentária. Por quê? Porque o ente público tem a titularidade, ou seja, ele é proprietário desse valor, pode então financiar suas despesas governamentais e está na posse desse valor também. Então, ela é receita orçamentária genuína. Já nessa última configuração que apresentei para você aqui, eu tenho algo diferente. Muito embora as disponibilidades ainda estejam na posse do ente governamental, ele não é titular desses valores. Quem é o titular desses valores são os fornecedores. Tá? Então, esse é o recado que eu tinha para você hoje. Já te convido a participar na próxima aula para falar sobre o terceiro grupo e então finalizarmos essa abordagem das receitas extra-orçamentárias. Peço também, reforço aqui, que você dê um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal para a gente então compartilhar conhecimento através dele. Muitíssimo obrigado, um grande abraço, até a próxima oportunidade.